Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Odontoprev, ela é empresa do ramo de saúde que é negociada sob o ticker ODPV. A Odontoprev vale a pena? Venha saber. Então pessoal, essa é uma empresa, como eu já disse, né, que ela é negociada sobre esse ticker aqui, ó, ODPV3. Ela faz parte do novo mercado, então só tem esses códigos 3. Na data em que eu gravo o vídeo, ela está sendo negociada ali a 11,40. Teve como mínima 9,62, isso no último ano, e máxima de 11,85, então ele está bem próximo da máxima do último ano. No quesito de cotação, eu gosto de olhar a cotação neste outro site aqui, ó. Porque aqui eu consigo mudar para cotação padrão e cotação ajustada. Olha a diferença, na cotação ajustada, leve em conta outros eventos, como bonificação, dividendos e coisas afins, né? Então essa empresa ela nunca foi negociada nesses patamares aqui de R$5. Teoricamente, quem comprou essa empresa lá atrás, descontando todos os dividendos, bonificação e etc., é como se ele tivesse comprado a empresa R$6. Eu gosto de olhar aqui na cotação padrão, porque a gente vê realmente as negociações que a empresa teve aí. Aqui a gente consegue, o site liberou o histórico dos últimos 10 anos, e o que a gente também consegue observar? Durante a situação lá, antes da pandemia lá, que estourou na nossa bolsa em março de 2020, antes dessa situação aqui, o que a gente observava é que a bolsa estava bem cara, né? Então você vê que ela estava numa alta, teoricamente estava no pico da empresa, entre 16 e 17 reais, e durante a situação pandêmica, suas cotações vieram inicialmente para 12, que é mais ou menos o patamar que ela está hoje. Ela esboçou uma pequena recuperação e no pós-pandemia, que teve a questão aí de lockdowns, etc e tal, a empresa sofreu muito, tendo a sua queda ali, a sua mínima, né, de R$8. De lá para cá, a empresa está ali, ó, às vezes nos R$10, às vezes nos 12, e ela está nessa lateralização aí nos últimos meses, né? Voltando aqui ao site, o que a gente observa? Como eu já tinha antecipado, essa é uma empresa que ela é o ticker 3, ação ordinária, ação com direito a voto, por fazer parte do novo mercado. Ela é uma empresa que tem 100% de tag along. Isso aqui é proteção ao minoritário. É dado ao minoritário os mesmos direitos lá dos majoritários. Essa é uma empresa que tem uma liquidez, para termos de ações, a liquidez baixa. Ela negocia em média 15 milhões por dia, mas para nós, pequenos investidores, eu reputo ser uma liquidez aceitável aí, mesmo que você tenha um volume aceitável. Vamos supor, você já vai ser fora da grande média da população brasileira. Vamos supor que você acumule aí numa carteira, você acumule 10 milhões, que seja um patrimônio para muita gente, né? E que você tenha 20 ativos, entre fundos imobiliários, ações, diversos ativos, 20. E se você tiver isso mais ou menos equilibrado, então você vai ter ali mais ou menos 500 mil por ativo. Ora, 500 mil por ativo, com a liquidez de 15 milhões, você consegue entrar e sair com facilidade. Por mais que, às vezes, 500 mil você não consiga entrar e sair no mesmo dia, mas dentro de uma semana você consegue montar ou desmontar uma posição. E isso eu estou falando de um patrimônio extremamente alto, que não é o comum aí para a população brasileira, né? Agora imagine um investidor aí pequeno que na sua jornada inteira ele acumula aí na sua vida aí R$1 milhão de patrimônio. Ora, essa pessoa vai ter mais ou menos 50 mil ali por ativo, se ele tiver os mesmos 10 ativos, 20 ativos, né? Ora, 50 mil, a pessoa entra e sai de uma posição dessa aqui com muita facilidade. Em relação a essa empresa, ela não faz parte do índice Bovespa e ela tem opções aí para ser negociadas, né? Para quem gosta de operar com opções. Aqui a gente vê também os indicadores da empresa, né? Atualmente, a empresa está operando com um dividend yield de mais ou menos 8%. Se a gente fizer um comparativo aí em outros tempos, o dividend yield da empresa era bem menor. Por quê? Essa empresa ela era negociada, de certa maneira, de forma cara, ela era careira, tá? Então, o dividend yield da empresa mal beliscava ali os 6%. Ela orbitava ali ó, em 3, 4 e tal. Então, por quê? Porque ela era uma empresa que era bem cara, e aí, a múltiplos muito caros, e aí, por causa disso, o dividendo de entrega era um dividendo baixo. Como a sua cotação meio que derreteu e a empresa continuou com lucros crescentes, dividendos crescentes, hoje o dividendo está bem mais atrativo. Mas saiba, né? Se a cotação disparar, pode ser que você não vai ter de retorno novamente um dividend yield aí na casa de 6% mínimo, que alguns investidores que investem para dividendos às vezes exigem.
Então, se essa cotação disparar, pode ser que você, quem está comprando agora, meio que trava o seu dividendo pessoal nessa faixa. Mas se a cotação subir, a tendência é que o dividend yield caia, né? Outro indicador que é interessante olhar é o PL, que é preço sobre lucro. Quando essa empresa estava muito careira, ela já chegou a ser negociada a um PL absurdo de 40. Isso aqui significa o seguinte: se nessa época aqui ela mantivesse o seu lucro, você gastaria 40 anos para reaver o seu dinheiro investido apenas com o lucro que a empresa gerava. Atualmente o PL da empresa derreteu, né? Isso significa que o lucro aumentou, a cotação diminuiu e aí tudo isso acaba impactando no PL. Então hoje você gastaria mais ou menos 10 anos para reaver os seus investimentos aí com o lucro que a empresa gera. Já é um PL muito mais aceitável, né? Esses patamares de PL aqui, são para empresas de crescimento, empresas que teoricamente não distribuem dividendos. Você compra o possível crescimento da empresa, né? Então hoje ela já está numa empresa um pouco mais consolidada, então acredito que ela tenha condição de começar a manter esse patamar que ela está atualmente. Nesse sentido também a gente vê que o PVP, preço sobre valor patrimonial da empresa, era bem mais esticado. Ainda assim, né, uma empresa sendo negociada 4,5 vezes o que ela vale, né? Então note que ela já chegou a ser negociada quase 10 vezes o que ela valia. Eu estou tentando mostrar o seguinte: não compete a mim dizer o que você deve ou não fazer. Ela vem nos dividendos mais altos dos últimos anos, o PL mais baixo dos últimos anos. Então, se o dividendo tá bom, o PL tá baixo, teoricamente, né, pode até considerar um bom ponto de entrada. Se o seu preço sobre valor patrimonial está no menor dos últimos tempos, pode ser que ela esteja sendo negociada num preço barato. Então, teoricamente, o valor patrimonial de cada ação é 2,50. Como ela está na casa de 11, 12, né, por isso que é 4,5 vezes aí o seu valor real. Um ponto que eu gosto bastante é porque essa empresa é como se fosse uma seguradora também. Ela atua com planos de saúde da parte odontológica. Então, eu gosto bastante disso aqui, que é uma empresa que ela não tem dívida. A sua dívida líquida sobre o patrimônio, sua dívida líquida aí, descontados investimentos, etc. Dívida líquida aí sobre... Enfim, a dívida líquida da empresa, ela é negativa. Isso significa que ela tem sim endividamentos que ela faz, mas endividamentos para crescimento e coisas nesse sentido. Mas ela tem muito mais dinheiro em caixa do que a dívida em si que ela possui aí para pagar. Porque daqui a pouco, como eu não abro o relatório gerencial da empresa, eu não abro os informativos, os releases dela, mas ela é uma empresa que teve uma grande expansão. Inclusive, ela até comprou a Bradesco Saúde. E, na verdade, houve uma troca, né? Porque hoje o Bradesco é o maior acionista da empresa. Mas é uma empresa que ela teve uma expansão muito grande. E com isso as suas receitas também cresceram de forma extraordinária, tá? Mas é uma empresa que não tem endividamento, margens muito boas também, uma margem bruta de 36% e margem líquida de quase 25%, imagina. Ela paga todos os impostos, o custo, todos os gastos e sobra aí quase 25%, é uma margem muito boa. Um ROI também muito grande, o Return on Equity. Então, a cada R$100 que entra na empresa, ela consegue gerar ali R$41. Então, ela tem uma ótima rentabilidade nesse sentido. E aí, o crescimento das receitas vem crescendo a uma taxa de 5% aí ao ano composto. E os seus lucros também vem crescendo a média de quase 15% ao ano aí nos últimos 5 anos. Então, no quesito aqui dos indicadores da empresa, na minha humilde opinião, ela está muito saudável e muito redondinha. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa ação, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere aí fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos aqui no canal, além de vários outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, barata, acessível e com conteúdo muito agregador. Na aquisição dessa planilha, além de você ter um ótimo produto, além de ela te ajudar a escolher aí os seus ativos, também é uma forma de apoio financeiro ao canal. Então, desde já,
muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos e acessíveis, com conteúdo muito agregador. Comprando os e-books aí do canal é uma forma de apoiar o nosso canal financeiramente. Então, muito obrigado aí a todos vocês que nos apoiam. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam, principalmente se tornando membro, né? Então o Thiago Rodrigues se tornou membro, Larissa Costa se tornou membro recente aí, o Alisson, que renova o clube de membros há bastante tempo. Saibam vocês, membros, que vocês literalmente carregam o canal nas costas. Vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio de vocês, obrigado de coração. Aqui voltando ao site, a gente vê sobre aluguel de ações. Então, quem consegue alugar suas ações aí tem um bom retorno, uma taxa bem interessante aí que está pagando, né? Sobre pagamentos de dividendos da empresa, a gente vê o seguinte, que essa empresa, ela fez um pagamento não recorrente lá em 2009, mas que na média, os dividendos que ela vinha entregando, ó, era na casa de dividendos anuais de 35 centavos, 50, 45. O dividendo vinha sendo mais nessa faixa. E durante esse período aqui, uma boa parte da remuneração que ele entregou ao acionista foi por meio da recompra de ações. Então ele estava fazendo bastante recompra de ações. Isso não reflete aqui nos dividendos, mas é uma forma indireta de você receber dividendos. Só a título de comparação, tá? Imagine que essa empresa ela tenha 1000 ações. Ela tem muito mais ações. Ela tem 1000 ações, só para título de fazer um exemplo. Se ela vai lá e recompra 10 ações, e vamos supor também que ela tivesse ali 1000 acionistas. Ou seja, vamos supor que ela tenha essas 1000 ações e que ela tivesse ali 100 acionistas. Ou seja, cada acionista tinha ali mais ou menos 10 ações. Só que aí ela pegou o dinheiro e comprou 100 ações aí no mercado. Ela ficou então com 900 ações. Se antes ela entregava R$1.000 de dividendos, dividido por 1000 ações, ela entregava R$1. Só que agora, esses mesmos R$1.000 ali, dividida por 900 ações, eu vou até fazer o cálculo aqui agora para vocês verem. Vai ver que é mais de R$1, ó. 1000 dividido por 900, o bolo fica maior. Então, ó, agora vai entregar 1,11. Lógico que aqui eu tô fazendo, né, 10% de recompra, não é bem assim que funciona, mas a recompra de ações é uma forma de pagar dividendo de forma indireta, né? E aí, como a empresa agora está com caixa muito robusta, ela tem mais de R$1 bilhão de dinheiro em caixa. No ano passado, ela fez um pagamento muito acima da normalidade. 3 vezes mais do que ela vinha pagando. Então, como ela pagava na média de 50 centavos no seu ápice ali, ó, no ano passado, 2024, ela pagou quase 1,50. Para esse ano, ela já pagou 45 centavos e tem mais, por enquanto, mais 45 centavos provisionados já para o segundo semestre. Então, só nesse ano já tem ali uns 90 centavos provisionados. Então, olha só, já tem 90 centavos. Se a gente pegar esses 90 centavos e multiplicar isso aqui por 100 e dividir pela cotação, que é mais ou menos 11,40, vocês vão ver que o dividend yield, por enquanto, está na casa de quase 8%. E como que eu, teoricamente, vamos supor que eu quero fazer o preço teto para eu pagar, para decidir se eu compro ou não essa ação? Ora, não tem como a gente saber se nos próximos anos ela vai manter esses 90 centavos, tá? Eu vou calcular baseado em 90 só para fins de... Mas, ora, eu quero receber, por exemplo, 6% de dividend yield. Então, eu vou pegar esses 90 centavos, multiplico por 100 e vou dividir por 6% de dividend yield. Ou seja, se ela começar a pagar agora 90 centavos nos próximos anos aí para frente, para eu exigir 6% de dividend yield, eu posso pagar ali R$15 ali. Esta é uma forma bem simplória, porque o pessoal gosta de fazer esses cálculos levando em conta juro futuro, spread, blá blá blá, inflação. Para mim, eu faço de forma bem simplória, tá? Então, teoricamente, se a pessoa quiser exigir apenas 6% de dividend yield, e se ela mantiver os 90 centavos de entrega, você pode pagar ali no máximo R$15 que você vai ter esse retorno, tá? É assim que eu costumo fazer os meus preços tetos de forma bem simplória. Continuando aqui, a gente vê os pagamentos, né? Então, em abril, ela já fez vários pagamentos. Janeiro também fez, ó, deste ano. E as datas dessa base, né? Ó, junho, agosto, mês 10, mês 11, mês 12. E agora começou já para esse ano, né? Então, para esse ano, já teve data base, ó, março, abril, maio, junho. Então, se mantiver as databases que ele vinha anunciando no ano anterior, né? Então, pode ser que ainda tenha um anúncio ali, ó, do mês 8, 10, 11 e 12. Pode ser que ainda venha mais 4 anúncios ainda nesse ano corrente, né?
Continuando aqui no site, a gente não teve bonificação recente, não teve desdobramento aí. Aqui ele fala que em 2022 fez um desdobramento de 1 para 1,10, né? Acredito eu que foi 10% aqui, então. O payout da empresa. Você note que antes ele tinha um payout mais baixo. Ele estava entregando um payout na casa de 40%, 60%. Em 2020 foi 100% ali de payout. E no ano passado ele entregou um payout alto aí também, tá? Mas aqui no site não está atualizado aí o payout de 2024. Aqui a gente vê a empresa, é o Odontoprev. As empresas de segmento de saúde, ó, Hapvida, Fleury, né, como se fossem as concorrentes. A gente vê que a dívida líquida da empresa, ó, 497 milhões negativo. Por quê? A empresa ela tem zero de dívida, né? E ele tem em caixa 497 milhões ali disponíveis, né? A sua empresa possui um free float de 46%. Amu, o que é free float? Free float é o quanto de ações aí estão livres para ser negociadas. Significa que 54% da empresa está na mão de controladores, sendo que o Bradesco é um dos principais controladores da empresa. Ela é do ramo de saúde e eles serviços médicos aqui, ó. Ela é uma empresa que vende planos de saúde odontológicos aí. Aqui embaixo a gente vê, a empresa tem 51 mil investidores e Bradesco aqui a gente vê que são as maiores participações na empresa, né? E a remuneração também, eu não vou tecer maiores comentários, mas eu acho que o site aqui está desatualizado, né? Ele fala somente 2022, mas a empresa teve um gasto ali de 75 milhões. Acho que essas informações aqui, por esse site hoje ser um site pago também, eu acho que essas informações são meio que desatualizadas. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa empresa, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você está gostando agora que eu estou fazendo vídeos sobre ações também? Você acha que agrega de alguma maneira, apesar do meu canal majoritariamente eu falar sobre fundos imobiliários, falo um pouquinho sobre fiagros, muito raramente eu estou falando sobre FIINFRAs, né? E agora eu estou voltando a falar sobre ações. Você acha interessante eu começar a falar um pouco sobre ações? Eu tenho feito vídeos assim mais superficiais, eu não estou entrando lá dentro da parte dos releases, das informações, né, como se fosse o relatório gerencial das empresas, mas trago aqui para vocês conhecerem um pouco, ver um pouco aí a respeito dessas empresas. Comenta aí para nós se vocês acham interessante. Outra coisa, você investe também em ações ou somente em fundos imobiliários aí? Comenta para nós. E se você investe em ações, você gosta de ações para crescimento ou o seu objetivo ao investir em ações é ações também geradoras de renda, pagamentos de dividendos e etc, né? Comenta para nós. Toda vez que eu trago algum ativo aqui, eu tento ser transparente se eu tenho ou não aquele ativo no meu portfólio, né? Questão de conflito. Que aí você pelo menos sabe se a pessoa que está falando a respeito do ativo, bem ou mal, se ela tem, né? Para você ficar esperto. Não compre ou venda algum ativo porque você viu alguém falando bem ou mal, tá? Ouça o que a pessoa está falando e reflita se aquilo serve e se aplica para você. Entenda os riscos inerentes àquilo que a pessoa está trazendo para que você faça a sua tomada de decisão. Mas bastante cuidado. Então, nesse sentido, para quem acompanha os vídeos aqui do canal, sabe que esse é um ativo aqui que eu tenho na carteira do canal, né? Eu gosto da empresa, o nosso racional é ter diversos segmentos aí na hora de investir. Então eu tenho ações do segmento aí financeiro, do segmento elétrico, ações aí do segmento bancário e ações do segmento de saúde não são tão muito bem faladas, tá? Lá no sistema Barsi, do Luiz Barsi, que é um bilionário da nossa bolsa, eles têm lá aquela nomenclatura do BEST e lá não tem segmentos de saúde. Então, além do BEST, que eu acho interessante investir no segmento do BEST, eu também acho interessante, além deles, o segmento do agronegócio e o segmento de saúde. Eu acho que esses dois segmentos aí também hoje, nós já temos empresas interessantes, com boa liquidez e empresas também do setor aí, pagadores de dividendos. Como o agronegócio eu acho muito pujante, acho um segmento aí que tem tudo para continuar dando ótimos retornos no nosso país, querendo ou não, nosso país é um país agrário, né?
no quesito de produção e tal, e o segmento de saúde, com o envelhecimento da população brasileira e da população mundial, né? Então eu vejo que são dois excelentes setores aí para se pensar em investir. Então, além do Best lá, eu gosto de ter esses dois setores também. Enfim, tenho essa empresa, gosto, acho uma boa empresa, mostrei alguns números ali que eu acho interessantes, mas é sempre importante que você não compre ou venda algo achando que não é que eu estou falando a respeito dessa empresa que ela é boa ou ruim. E isso não significa em nenhuma hipótese indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo aqui de chegar aos 20 mil inscritos. O canal rompeu os 18 mil e a gente quer tentar chegar nos 18.500, 19, 20 mil. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai chegar nessa marca. O nosso canal ele está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixa a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui a este site, esse gráfico aqui eu acho ele interessante, mas ele não é algo primordial para que eu tome o meu poder decisório de investir ou não. Contudo aqui dá para a gente saber mais ou menos, né, como que está o mercado a respeito dessa empresa. Note que em 2009, por exemplo, essa empresa ela tinha uma cotação alta e um lucro ali bem menor. O que aconteceu? No longo prazo, a cotação tende a acompanhar o lucro. A gente vê que a empresa está com a cotação mais ou menos lateralizada nos últimos anos. Ela teve uma cotação mais elevada e caiu, né? E nesse sentido, o lucro teve um lucro muito mais alto do que anteriormente. Então, teoricamente, ó, quando a cotação está abaixo aqui dessa linha do lucro, muito abaixo, né? Teoricamente, quanto maior essa abertura aqui, melhor seria um ponto de compra, né? Mas, de novo, eu não tomo por base esse gráfico aqui para que eu faça as minhas decisões na hora de investir. Por fim, eu gosto de olhar nesse site aqui a questão desse gráfico, que aqui ele mostra vários e tal. Eu gosto de olhar para cá. Se você, igual eu, não é um expert em investimentos, você não tem tanto conhecimento e etc, tá? Se eu fosse você, eu olharia para uma empresa, principalmente empresa pagadora de dividendos, uma empresa que eu quero levar para o longo prazo, eu olharia para esse quesito aqui, ó, lucro líquido. Eu falei diversos indicadores, várias situações interessantes, mas veja uma linha onde te mostra o lucro líquido de diversos anos, ó. Essa empresa, desde 2006 para cá, essa empresa ela deu 18 milhões de lucro em 2006. O lucro dela, ó, 50, 60, 200, 140, oscilação do lucro. 180, quase 200, 200, 200. Então, pelo menos, saiu de 18 milhões para 217 milhões em 10 anos. Então, poxa, cresceu aí 10 vezes o lucro. E vamos continuando, ó. De 2016 para 2017, saltou de 200 milhões para 500 milhões. E aí teve um recuo no lucro. E atualmente, agora, ela vem novamente no crescimento, ó. 200, 300, 400, 500 e 560 milhões. Então, primeiro, lucro líquido, a empresa, depois de pagar todos os seus custos, impostos e etc., ela ainda sobra recurso para ela, ou reinvestir, ou pagar na forma de dividendos, etc. Então, é uma empresa lucrativa. Isso aqui, para mim, é algo primordial para decidir se investe ou não, né? Você vê o seguinte, ó, a receita da empresa, principalmente pelas aquisições que ela fez, ó, teve um salto gigantesco e o lucro da empresa também foi crescendo, né? É importante. Às vezes você olha uma empresa como a Ambev, ela teve um grande salto na receita, mas o lucro ficou de lado. Então, isso talvez não tenha sido tão vantajoso. Porque se a empresa vai crescendo aqui e o lucro vai ficando de lado, talvez não tenha sido tão vantajoso você expandir assim, né? A não ser que no futuro aí ele consiga converter essas receitas em um lucro maior. Mas enfim, né? Se você olhar apenas para esse critério aqui, quando você olha empresas do segmento aéreo, empresas, principalmente no Brasil, do segmento de varejo, são alguns setores aí que costumam dar prejuízo, né? Então é um ponto de atenção para aquele investidor que às vezes quer comprar essas empresas apenas tentando ter lucro com altas e tal, né? São com mais fins especulativos. Enfim, acho que só de olhar para essa linha aqui, você tem como ter decisões aí assertivas a respeito de empresa, né? Outro ponto interessante a observar, o lucro já é suficiente, mas olha a margem da empresa. Essa empresa já chegou a operar com margens bem menores e ela veio conseguindo melhorar as margens, né?
margem líquida, depois de tudo, 18%, 30%, atualmente essa casa de 20 e poucos por cento. Então, são pontos aí que eu vejo de forma muito, muito positiva a respeito da empresa. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito dessa empresa, Odontoprev, ODPVI3, né, na bolsa, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world